Da terra, um novo método para a construção civil colabora com o meio ambiente e ainda reduz os custos da obra. É o bloco de terra comprimido, um tipo de tijolo feito com menos concreto e que é objeto de uma pesquisa na Unesp em Bauru. Especialização médica na Unesp é referência no Brasil. A residência na Faculdade de Medicina de Botucatu já formou mais de 4.000 profissionais ao longo dos anos. Hoje é quarta-feira, 1º de agosto, aniversário de 122 anos de Bauru. Unesp Notícias começa agora. Boa noite. Com mais terra e menos cimento na fabricação, um tipo de tijolo diferente tem colaborado com o meio ambiente e diminuído os custos finais da obra. Desenvolvido em parceria com pesquisadores do Laboratório de Estruturas e Construção Civil da Unesp em Bauru, o tijolo tem ganhado cada vez mais mercado. Mas a técnica não é tão simples quanto parece e exige alguns cuidados. A gente foi conhecer de perto os resultados desta pesquisa que já chegou aos canteiros de obras. Pode parecer apenas um amontoado de terra, mas nas mãos do Marcelo ela vira matéria-prima para produzir esses tijolos, o BTC, sigla de Bloco de Terra Comprimido. Além da terra, água e cimento são misturados nessa máquina. Em poucos minutos, o composto é levado nessa rampa até uma prensa e se transforma no produto final, também conhecido como solo-cimento. A ideia de apostar em uma fábrica de tijolos surgiu há 10 anos, após o Marcelo morar em 2 estados da região norte. Lá, conheceu métodos alternativos de construção e resolveu voltar para Itápolis, no interior de São Paulo, e empreender. Uma caminhada cheia de obstáculos. Tinha uma formação totalmente diferente, totalmente leigo nessa parte de construção, eu era advogado, e no começo a gente não tinha conhecimento técnico do que fazer, do que misturar, de quanto misturar, e a gente teve muito problema com o material no começo. Aí que a gente buscou a universidade, né, para a universidade nos dar esse amparo, esse sustento aí, né, que a gente não, por conta própria não conseguia, né, e foi que a universidade deu essa força pra gente aí. E o negócio decolou mesmo com a ajuda da Unesp e do professor Obed, que pesquisa o assunto há 24 anos. Hoje, a fábrica tem capacidade de produzir 2.000 tijolos por dia, feitos sob encomenda. O produto chegou a receber o nome de tijolo ecológico ou sustentável. Mas o pesquisador faz algumas ressalvas. Não existe material absolutamente sustentável, né? Mas tem vários níveis de sustentabilidade, então esse pode ser dito como um material um pouco mais sustentável do que os convencionais. Nesse bloco de terra comprimida estabilizado com cimento, o que vai dar resistência é uma pequena adição de cimento. No tijolo convencional, a resistência é adquirida passando pelo processo de queima, a altas temperaturas, cerca de 900 graus centígrados, quase 3 dias de queima, ou seja, consome muita energia. Então ele é mais sustentável do que o convencional. Parece simples, mas para chegar a esse tijolo homogêneo, uniforme, pronto para ser vendido, não basta somente misturar os ingredientes e seguir uma receita padrão. O processo produtivo começa bem antes, com análise do solo e muitos testes feitos em laboratório. Para conhecer um pouco desse processo, de Itápolis seguimos para o Laboratório de Estruturas e Construção Civil da Unesp em Bauru, coordenado pelo professor Obed. Para ter um tijolo estável e de qualidade, o primeiro passo é mapear as características do solo. É possível descobrir se ele é mais arenoso ou argiloso, por exemplo, um indicador que aponta se a terra é ou não adequada para a fabricação dos tijolos. Se eu não conhecer a matéria-prima, eu não vou ter controle ou não vou conseguir prever qual vai ser o produto feito com essa matéria-prima. Então, para o solo, a mesma coisa. E o primeiro ensaio básico, que é indispensável se conhecer, é a curva de distribuição granulométrica, que é o seguinte: o solo é composto de partículas das mais diversas dimensões, desde partículas microscópicas nas argilas, até partículas maiores, areia, acima da areia tem pedregulho, gravas, etc., né? Então, as partículas de diferentes dimensões. A composição, em termos de dimensões, é um dos fatores que definem
alguns aspectos do comportamento do solo. Então essa é a primeira coisa que precisa ser feita em laboratório. Nesse outro experimento é verificada a quantidade certa de cimento que deve ser misturada, responsável por unir as partículas de terra e impedir a quebra do tijolo. Esse que a gente acabou de ensaiar, por exemplo, deu uma resistência à compressão de mais de 8 megapascal. Megapascal é uma medida de resistência. A norma de blocos de solo cimento para vedação diz que tem que ter resistência mínima de 2 megapascal. Esse nosso aqui, aleatoriamente, deu 8. Com certeza, seguramente, tem uma quantidade de cimento ali muito maior do que a necessária para atingir os 2%. Então, fazendo esse estudo, otimiza recurso financeiro, vai custar mais barato, vou gastar menos cimento para fazer o BTC, vai custar mais barato, e ambientalmente também, por quê? Todo o cimento que eu colocar que vai produzir resistência acima dos 2 megapascal é desperdício de cimento. De volta à fábrica, com todos esses parâmetros, o Marcelo só precisa seguir à risca o método de produção e de cura do tijolo. Passadas essas etapas, o produto pode ser vendido para qualquer tipo de construção. Apesar de ser mais caro que o tijolo convencional, além dos benefícios já mencionados, o BTC consegue garantir, no final, uma obra 25% mais barata e mais rápida. É um Lego gigante, né? Uma vez dimensionado o projeto da casa de acordo com o tamanho do tijolo para não haver desperdício, você vai encaixando os tijolos, colocando uma argamassinha entre um e o outro, né? Então se existe uma economia aí nessa questão de assentamento, gastar menos argamassa, velocidade na obra, facilidade, os furos do tijolo, você passa conduítes por dentro dele, a parte estrutural você faz dentro do próprio tijolo também, enchendo de concreto dentro do próprio tijolo. Então, na verdade, é uma obra planejada, né? Com esse planejamento você consegue atingir nível de velocidade, nível de economia muito superior à construção convencional. O ideal não é colocar um material contra o outro, esse é melhor, vamos banir os outros. É conhecer o melhor possível cada material de construção, e como se diz hoje em dia, cada um no seu quadrado. Então, conhecendo muito bem cada material de construção, a gente vai explorar o máximo de potencialidade de cada material em cada local da obra. Para fazer as fundações, vamos fazer com concreto, por que não? Para fazer vedação, podemos usar o tijolo convencional, pode usar essas técnicas de construção com terra. Tem que fazer um estudo da viabilidade econômica e ambiental de cada solução. A Faculdade de Ciências da Unesp em Bauru recebe a partir de amanhã até o fim de agosto as inscrições para o processo seletivo do programa de pós-graduação em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem. Todas as informações para os interessados em concorrer a uma vaga, tanto no mestrado quanto no doutorado, estão disponíveis no site da FC, no link pós-graduação. A inscrição tem um custo de R$ 68,00. O resultado com os aprovados na seleção vai ser divulgado no dia 17 de dezembro. As aulas estão previstas para começar em março do ano que vem. A gente continua a falar de saúde. A Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu é referência na formação de médicos no Brasil. Além do curso de graduação, outras 40 especializações são oferecidas na unidade. Mais de 4.000 profissionais definiram suas áreas de atuação no programa de residência médica da universidade, um dos mais conceituados do país. Vamos rever. Quem não quer passar a vida trabalhando na profissão dos sonhos? A Mariana deu o primeiro passo. O desejo da médica era atuar na pediatria. Depois de se formar em medicina no ano passado, ela começou a procurar opções de especialização e já cursa o primeiro ano da residência médica na Unesp em Botucatu. O pediatra é o primeiro médico mesmo do paciente e a gente tem essa oportunidade de ver ele crescer, desde o intraútero até os 14, 15 anos, que acaba sendo a idade que vira para o clínico geral. Eu acho que a gente consegue acompanhar todo esse movimento, então acho muito importante fazer pediatria por isso. Para mim é a área mais nobre, porque você pega o início da vida mesmo. Na sala ao lado, a Raíssa também segue a mesma vocação, cuidar da saúde de crianças. E ela abriu mão de muita coisa para chegar até aqui. Até pouco tempo, a médica trabalhava na região norte do país, servindo a Marinha, mas voltou a Botucatu com a certeza do que queria. A minha primeira e única opção sempre foi o Unesp.
especialmente pela área que eu escolhi. A pediatria aqui tem um nome muito grande, é uma universidade muito importante. Eu sou de Botucatu, também tive vontade de voltar para casa, conheci os professores e conheço bem o serviço. Não tive muitas dúvidas de que a Unesp era o melhor lugar para eu estar fazendo pediatria. Parte dos atendimentos feitos pelas médicas são realizados no Centro de Saúde Escola, unidade auxiliar da Unesp que funciona há 46 anos em parceria com a Secretaria de Saúde de Botucatu. O centro faz parte do SUS e tem como foco a atenção básica a crianças e adultos, similar ao atendimento prestado nas UBSs. Moradora de Botucatu, Dona Gilsa mudou de bairro há 1 ano e pela primeira vez trouxe os filhos para uma consulta no local. Ela gostou do atendimento. Ela conversa super bem, explica super bem, tirou minhas dúvidas, que eu estava com bastante dúvidas a respeito do crescimento, do desenvolvimento das crianças, tudo. E ela foi super atenciosa comigo, assim. Os filhos da Aline também são atendidos nessa unidade desde que nasceram. E ela é só elogios. São bem atenciosos. Eles também gostam, fizeram amizade rápida com elas hoje, né? Então eu sempre gosto, sim. Sempre nós fomos bem atendidos. Os residentes também fazem treinamento no Hospital das Clínicas de Botucatu. Por aqui, já passaram mais de 4.100 médicos desde 1969, ano em que a Unesp começou a oferecer os cursos de pós-graduação na área. Não é obrigatória a residência, mas é um enorme diferencial na sua carreira, porque é ela que vai te dar a especialidade na qual você vai atuar para o resto da sua vida. Então, assim que o médico termina a faculdade de medicina, ele pode sim executar o serviço como médico geral, mas com a residência ele é capaz de se diferenciar e executar serviços inerentes à especialidade do que ele tem escolhido. Lembrando sempre que o residente é um médico formado que está fazendo treinamento em serviço supervisionado. Então, eles são a grande força motriz do hospital em termos de força de trabalho, sempre supervisionados pelos preceptores que podem ser docentes da Faculdade de Medicina de Botucatu ou médicos contratados por várias fontes de contratação que a gente tem aqui dentro do hospital. E é isso que torna os programas de residência da Unesp uma referência nacional. Aqui ele tem o contato, o aprendizado direto com o professor da faculdade, ele está inserido nas atividades da universidade, da faculdade de medicina, então ele participa de reuniões científicas, ele tem a oportunidade de participar de pesquisas, ele tem acesso à base de dados de artigos científicos, não é? Nós temos um programa de pós-graduação em medicina para mestrado profissional direcionado para o médico residente. Então são oportunidades que atraem o médico residente a vir prestar a prova de residência e fazer a residência médica aqui na nossa instituição. Uma experiência que mudou a vida do Gabriel. Ele está no último ano da especialização em infectologia e já encara a profissão de outra forma. Essa vivência despertou para mim o que é ser médico, né? Na verdade, a gente sai muito cru da faculdade, eu formei aqui, a gente é muito bem formado, mas a experiência de ser médico, atender e ser responsável pelas condutas dos pacientes, a gente só consegue atuando ativamente. E aqui no hospital a gente tem essa oportunidade. A gente atua diretamente com os pacientes, atendendo, dando conduta, sempre checando com o chefe, mas sempre tomando as condutas a partir do pensamento e do raciocínio clínico em conjunto, né? Acho que isso foi o mais importante até agora. A edição de hoje do Unesp Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação completa pelo site e pelas redes sociais. Um bom restinho de feriado para você. Tchau! Thank you.